Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar de um episódio que aparece nesse livro aqui, Jesus Histórico, tá? É o livro do Darrell Bock, que foi publicado pela Thomas Nelson em 2020. Tem um capítulo, capítulo 4, que fala Crítica Textual e o Critério do Constrangimento, do Daniel Wallace. E ali ele vai falar de uma passagem, que é a passagem dos endemoniados de Gerasa, tá? Que aparece em Marcos capítulo 5.1, Mateus 8:28 e Lucas 8:26. Ali aparece em Marcos 5:1 e em Lucas 8:26, ele aparece como região dos Gerazenos. Gerazenos. No entanto, em Mateus 8:28, aparece como região dos Gadarenos. Tem uma variante. Bom, e tem outras variantes, tá? Em outros manuscritos, tá? Uma terceira variante é a região dos Gergazenos, tá? De Gergesa, que é provavelmente a localização correta desse exorcismo. Esse exorcismo aconteceu no Mar da Galileia e Jesus joga os espíritos imundos sobre porcos. Esses porcos se atiram ao mar. O problema é que a cidade de Gadara, é uma cidade grande, ela ficava a pelo menos uns 8 quilômetros do Mar da Galileia e Gerasa, 50 quilômetros do Mar da Galileia. Então, não fica compatível com o texto. Então, muitas pessoas usam essa passagem para dizer, oh, que absurdo, etc. Mas se você pega essas variantes que aparecem como Gergazenos, que seria a região de Gergesa, essa seria uma cidade menor, tá? E que ficaria próxima ao mar. Quem diz isso é Orígenes, porque Orígenes ele faz referência a essa região como com o nome de Quersa ou Curse, na costa leste. Tá? E aí ela ficaria muito perto da costa e com uma escarpa íngreme. Então é próprio para aquela situação ali que está descrevendo. O fato do texto nos três evangelhos terem essas variantes sugere que os escribas estavam lidando com uma dificuldade geográfica. As questões estão além do foco desse ensaio, mas parece revelar algum constrangimento por parte dos copistas. Então ele diz que os copistas se viram constrangidos com aquela questão, né, da cidade de Gadara, tá, uns 8 quilômetros, e Gerasa, 50 quilômetros distantes do mar, e começou a se construir variantes. Uma dessas variantes, ela coincide com aquela cidade menor que Orígenes está se referindo. Então, isso explicaria o texto, né, que, que explicaria. Né? É interessante que Jesus pergunta o nome dos demônios, ao qual eles respondem que é uma legião. Legião seria uma referência indireta à 10ª Legião Fretense romana, que era instalada ali na Síria, onde controlava a região da Palestina, que tinha o javali como símbolo. Então, javali e porco é muito parecido, né? Então, parece que está se referindo a esse símbolo da legião romana. Essa seria a única indicação, né, que teria os evangelhos fazendo uma crítica direta a Roma. Né? Gerd Thyssen considera essa passagem como uma alusão política insofismável, ou seja, ele diz que não há dúvida disso, no Movimento de Jesus, página 271. Joaquim Jeremias sugere que esse milagre seja decorrente de um mal entendido de linguagem, pois o termo em aramaico era ligiona, que foi erroneamente entendido como legião. Então, Joaquim Jeremias ainda levanta uma outra possibilidade, que essa resposta à legião foi um problema de interpretação ali com o aramaico, que não foi legião que eles responderam. Tá? Gadara era um importante centro de cultura grega da Palestina, antes de Jesus, tendo sido a cidade natal de filósofos epicuristas, poetas e escritores satíricos, como o retórico Teodoro de Gadara, tutor de Tibério, futuro imperador romano. Então, Gadara era a cidade mais conhecida, e quando vê essa passagem, a primeira associação que o copista fez foi com Gadara.
Só que ele esqueceu que Gadara ficava muito longe do mar, mas aí acabou ficando. Agora, tem outras variantes, então, que coincidem com esse texto ali de Orígenes, né? Em referência a Querça ou Curse, né? E que se refere à região de Gergesa, e que esta sim fica à beira do mar, da Galileia, e perto de uma escarpa íngreme. Então, essa resolveria essa dificuldade geográfica, que muitos alegam ainda como incoerência, mas poderia ser uma explicação para esse texto. Muito obrigado, então.